Meus amigos, minhas amigas, paz e luz para os senhores e as senhoras. Há alguns meses atrás, nós abordamos, graças a Deus, com inalterável serenidade, o tema homossexualidade à luz da doutrina espírita. Quando eu falo inalterável serenidade, é pelo fato de que, como palestrante, eu não me deixo dominar muito pelas minhas opiniões e idiosincrasias pessoais, percorrendo o caminho da doutrina espírita e sendo de acordo com os grandes espíritos e os postulados da doutrina espírita. O tema de hoje é assaz importante: sexo, sentimentos e destino. São 3 áreas temáticas. Nós vamos andar pelas conceituações do sexo, de acordo com os grandes espíritos. Iremos falar dos sentimentos que o sexo deve despertar em nós, de acordo com as leis divinas. E, ao mesmo tempo, nós iremos abordar o destino daqueles que usam de forma boa ou má o sexo. Os senhores não devem se iludir que a cada dia nós estamos traçando e tecendo o nosso destino futuro. O que nós chamamos de fatalidade no futuro representou a escolha do livre-arbítrio no presente. Segundo o grande estudioso da psique humana, Sigmund Freud, como vocês queiram, ele falou que, olha a frase, é quase impossível conciliar as exigências do instinto sexual com as da civilização. Essa afirmação, ela é assaz chocante. Mas Freud via e ele analisava tudo praticamente por essa análise. E ele dava assaz importância a esse impulso sexual forte e muitas vezes tumultuário que iria regendo a vida e o psiquismo das pessoas. Mas, de antemão, a doutrina espírita nos diz que, apesar de ser um grande missionário da área, ele apresentou limitações em suas conceituações. Realmente ele está certo. O instinto sexual, o impulso inicial, na fase pré-civilização e até no início da civilização, tinha sua razão de ser. Não devidamente trabalhado hoje, em plena civilização, pós-modernidade, terceiro milênio, século XXI, ele pode trazer, como já trouxe a certos povos, consequências nefastas. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que, dentre as várias ocorrências da queda do Império Romano, está a depravação sexual e a consupção da família, devido às orgias, às bacanais, e esse sistema de sexo livre que permeava o Império Romano. Mas, onde a gente tem que avançar na doutrina espírita em relação a Freud, como os senhores queiram, é o seguinte, que o instinto sexual, ele evolui. No início, no primórdio, é instinto, mas com o tempo ele vai passar por uma evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, está escrito o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, sensações. Quando instruído e depurado, sentimentos. Então, são 3 cadeias que o instinto sexual passa, como todos os instintos e os sentimentos. Primeiramente, você tem que saber que o instinto, um dia, se tornará um sentimento à altura do progresso realizado. Vamos lá. Quando o princípio inteligente, ou princípio espiritual, vamos dizer assim, isso é a aula do EGE, estagiava no reino animal, vemos o instinto maternal do felino, da mãe leoa. Aquele instinto foi sendo metamorfoseado na evolução, criando hoje o amor da mãe para com a sua prole. Aquele instinto foi transformado hoje em amor no meio da raça humana. Deste modo,
O instinto sexual hoje passa pela fase das sensações, mas eu posso afirmar que um dia o instinto sexual será chamado de sentimento sexual. Porque chegará nesse estágio de sentimento. É a evolução, é o upgrade, é o the best do instinto sexual. Então, quando nós chegarmos nesse ponto, não somente essa força sexual se coadunará com a civilização, mas será a mola propulsora da mesma. E já é. Olhe para a história das civilizações. Faça um déjà vu pela cabeça. Impérios, países, povos, conquistas, ciência, tudo surgiu de onde? Do sexo. Do sexo? Do sexo. Pelo sexo, as criaturas chegaram à Terra e fizeram suas construções. Pelo sexo, houve a renovação dos povos e das massas. E pelo sexo, o nosso mundo atingirá, daqui a uns anos, o limite possível da população encarnada, possibilitando fatores de educação e de aprendizado aos espíritos. Nós somos 8 bilhões hoje na Terra, mas eu lembro aos senhores que no livro Roteiro, datado de 1952, havia 3,5 bilhões de espíritos na Terra. E Emmanuel já falava, na época, o mentor de Chico Xavier, que havia 21 bilhões de espíritos rodando a psicosfera da Terra esperando a reencarnação. Se naquela época de 3,5 bilhões havia 21 bilhões na psicosfera da Terra no mundo espiritual, imagine hoje um mundo de 8 bilhões, nós devemos ter por volta de uns 50 bilhões de espíritos rodando. Os mundos são solidários. Espíritos estão vindo de outros mundos. Então, veja o poder do sexo. William Shakespeare falou uma coisa muito interessante. Não há vício tão simples que não afivele a aparência da virtude. Quando a virtude é superficial em nós, qualquer vício afivela, prende, desmascara a película da virtude, fazendo aparecer por trás daquele ouro, que não é ouro, reluz, mas não é ouro, o cobre por baixo. Mas na área do sexo, o vício sexual estampa na cara da pessoa que o tema básico dela é a sexualidade. Quando você olha uma pessoa, seja de qual orientação sexual ela for, você nota que o tema básico da vida dela é o sexo. Ela só pensa nisso. O jeito de mexer o corpo, o embaralhar dos cabelos, as roupas que usa, a conversa e o psiquismo que transborda da mente dela, saturando o ambiente. Então, não há vício tão simples que não afivele a aparência da virtude. Quando a pessoa está enleada no instinto sexual tumultuário, primitivo, das sensações, nota-se clara e nitidamente que o tema básico dela é esse. Por uma série de circunstâncias e de fatores. Na questão 200 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta. É uma pergunta interessante, haja vista que nós estamos falando de sexo. Tem sexos os espíritos? Resposta. Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância de sentimentos. Ao sexo, não como entendeis. Isso significa dizer que há sim, mas do jeito que vocês entendem, não. Opa, sexo no mundo espiritual? Calma. Aqui, o sexo ele é entendido como conjunção carnal, troca de fluidos, contato, pele a pele. Mas a força sexual mais grosseira é essa. No plano espiritual, numa comunidade organizada, vamos dar um exemplo já da época que hoje já está mais evoluída. Nosso lar. Lá, o sexo é o quê?
a força sexual? Simpatia, amor, concordância de sentimentos. Entendeu agora que a força sexual ela tem uma gradação? Ela tem a parte mais grosseira, que é a conjunção carnal, mas no plano espiritual, ela é simpatia, amor, concordância de sentimentos. Mas há os festins sexuais no plano espiritual? Claro, lê Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão. Também André Luiz. A história do Marquês de Sade, da onde saiu o termo sadismo, você vai ver verdadeiras colônias destinadas à depravação sexual no mundo espiritual. Mas como assim é simples? O veículo perispiritual deles é grosseiro, denso. Só não é um corpo terrestre porque não está na Terra, mas é algo extremamente parecido do ponto de vista vibratório. Mas não se iludam. As comunidades familiares no plano espiritual, as uniões das pessoas, o que é que as une no plano espiritual? A força aglutinadora do sexo em outros padrões. O que é a união de uma família, de um pai com um filho, com a mãe? É a força aglutinadora do sexo em outros padrões. Então, a parte mais grosseira é aqui, conjunção carnal, mas no plano espiritual é amor, simpatia, concordância de sentimentos. Já começam a notar que a própria força sexual ela evolui daqui para lá. Na questão 201, na 201, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa? Ou seja, reencarnar como um homem, como mulher? Resposta: certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Eu vou expandir essa resposta. São os mesmos os espíritos que animam os homens, as mulheres e toda a sigla, agora está muito expandida, LGBTQICAAPF2K+. Isso dá identidade de gênero. A gente precisa estudar a identidade de gênero para ver os matizes da identidade de gênero. Então, são os mesmos os espíritos que reencarnam num heterossexual como eu, num transexual, num bissexual, num pansexual, num sapiosexual, num demossexual, num não binário, num intersexo, num queer, naquelas pessoas que são cross-dressing, são os mesmos os espíritos. Em sua essência, o espírito não tem sexo, mas na Terra ele assume uma das polaridades existentes para aprender o que tem que aprender naquela área sexual. A gente deve entender, já trouxe aqui na palestra Homossexualidade à Luz da Doutrina Espírita, que o termo dignidade humana não deve se fixar somente em sinais morfológicos ou de orientação sexual. Ele é muito mais do que isso. Você já é digno porque é filho de Deus, mas você se torna mais digno pelo seu comportamento moral. Tanto hétero, cisgênero, ou transgênero, ou não binário, é a sua moralidade, a sua ética, o seu comportamento que vai lhe definir como ser humano, certo? Na questão 202, então, obviamente, essa palestra são para todos os seres humanos que movimentam as forças sexuais. Quando errante, ou seja, no plano espiritual, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Veja uma coisa. Quando nós objetivamos voltar ao planeta Terra, no geral, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Então, nós temos que convir que, nascendo hétero, homossexual, bissexual, transexual e o restante da sigla, nós escolhemos isso no plano espiritual e determinamos a nossa vinda à Terra, para que vivamos dentro desses matizes da identidade de gênero da melhor maneira possível.
Vamos lá, lembrando Emmanuel, vida e sexo, daqui a pouco eu vou trazer. O que é que se diz para uma pessoa de qualquer tipo de orientação sexual na casa espírita? Nada. Você não vai dizer nada para ela. Você vai falar sobre espiritismo, sobre ética, moralidade, as leis morais, e ela vai fazer da sexualidade o que ela quiser. Somente isso. Aqui não tem checklist, cara crachá, como deve se comportar, como deve andar, o que deve pensar, o que não se trata disso. Claro que a gente vai falar sobre padrões morais. Muito bem. Ainda na área do sexo. Na questão 695, nós estamos afunilando. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta: é um progresso na marcha da humanidade. O casamento é um progresso o quê? Na marcha do quê? Da humanidade. Gente, vocês comeram batata doce antes de vir para cá? É um progresso aonde? Na marcha da? Perfeito. Mas notaram que a pergunta é tão capciosa quanto a resposta? O casamento ou a união de dois o quê? Dois. Teve um terceiro elemento, luxúria, sensualismo. É um relaxamento do casamento. Daqui a pouco eu vou explicar. Que efeito na 696 teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Casamento com duas pessoas. Resposta: seria uma regressão à vida dos animais. Abolir o casamento de duas pessoas. Duas. É regredir a vida dos... E tem animais que são superiores ao homem. O pinguim está lá no meio da ilha, ele deixa o filhote, a fêmea vai lá no mar, pega a sardinha, atravessa milhares de pinguins e vem deixar a sardinha na boca do filhote com impressionante fidelidade. E a gente parece que alguns estão abaixo do pinguim. Não é verdade? E Kardec ainda diz: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Duas pessoas, solidariedade fraterna. É uma associação. É um mutualismo. E eu vou explicar que há várias maneiras de se relaxar um casamento. Não é só o divórcio, não. O divórcio é a coisa mais fácil que tem para se relaxar o casamento. Há coisas extremamente preocupantes na sociedade. A primeira delas é o chamado sexo livre. Olha, se você vier olhar para mim com papo que eu estou dizendo que eu sou conservador, para com isso. Isso aqui eu estou refletindo a doutrina espírita, entendeu? Mas, na verdade, eu sou um conservador mesmo, eu vou dizer até no final. Mas eu estou refletindo a doutrina espírita, certo? O sexo livre, não vou casar. Não quero família. Por quê? Porque eu quero viver solto, fazendo o que eu quero da vida. Eu conheço várias pessoas desse jeito. Eu conheço pessoas que por semana têm de 3 a 4 parceiros diferentes. E aí, vamos lembrar o que Kardec disse. O estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. É uma regressão à vida dos animais. Mas tem outras maneiras de se relaxar o casamento de duas o quê? Vem cá, gente, vocês entenderam que o casamento é duas pessoas? Entenderam, pelo amor de Deus, né? Porque se quiser, eu faço assim, ó. Duas pessoas. Porque está tendo agora, na atualidade, uma famosa formatação de família, suposta família. Eu acho impressionante isso. Não é mais o casal. E quando eu falo casal aqui, repito, eu estou fazendo casal heterossexual, homossexual, transgênero, ou, enfim, eu estou fazendo todas as formatações da identidade de gênero, qualquer tipo de casal, dentro da identidade de gênero, certo? Mas hoje está tendo agora o tal do trissal, ou trisal, casamento entre 3 pessoas. Está bombando. E você mistura um homem com 2 mulheres, 3 mulheres, ou 3 homens, enfim. Independente disso, se fosse 2 homens homossexuais nos padrões de respeito, 2 mulheres, sem problema. Mas 3? O casamento é 2, solidariedade fraterna. Solidariedade fraterna entre um e outro.
Tem um youtuber aí, pode entrar o youtuber. Ele tem um, eu não sei nem como é que se chama, é um octossal. Ele é casado com 8 mulheres. Aí parece que recentemente 4 foi embora, ele abriu um edital de abertura para candidatas, para completar as 8. Meu amigo, pelo amor de Deus. Se eu tivesse na igreja, eu falo assim, o sangue de Cristo tem poder se eu tivesse na igreja. Meu amigo, pelo amor de Deus, milhares de visualizações. 2 pessoas. E tem outra forma também de relaxamento do casamento. Essa daqui é de esmagar as personalidades, porque os famosos adoram. Sabe qual é? Eu me caso contigo, a aliança no dedo, etc e tal, tudo bonitinho, ou foi no religioso, ou foi no civil. Aí chega lá para as tantas assim, aí eu toco assim, diz assim, ó, a gente está casado e tudo, mas nós vamos adotar agora o relacionamento aberto. Pelo amor de Deus. O que é o relacionamento aberto? Hoje eu deito com você, estou lá na cama, há uma movimentação sexual, mas amanhã pintou um clima, meu irmão, com outra pessoa, e a pessoa deixa, e você vai e fica tudo tranquilo, e você volta para o lar. Vem cá, e a cabeça dos filhos? Como é que fica nessa história? Ah, eu posso ser o que eu quiser. Você pode ser muita coisa, mas o que você quiser, quase tudo não. Eu sou pai. Eu posso ser tudo o que eu quiser, eu vou destruir a vida da minha filha. Então, a gente tem que entender que esse relacionamento aberto é outra aberração. O casamento entre 2 pessoas. Solidariedade fraterna. Sabe por que eu vou explicar isso? No livro Vida e Sexo, Emmanuel fala. No início do casamento é aquela tensão sexual, aquele fogo, sabe? Aquele negócio. Não pode tocar que sai aquela labareda. Mas com os anos e a diminuição dos hormônios e tudo, aí vem reumatismo, problema financeiro, dor de cabeça, enxaqueca, endometriose, metralgia, disfunção erétil, um monte de coisa, aí o fogo vai diminuindo. Fica o quê? O amor, o carinho, o relacionamento, o companheirismo. Gente, nós estamos caminhando para a cova todos os dias, não se iludam. Você que se acha uma superpotência sexual, vai ter um dia, meu irmão, que, enfim, é só paz e amor mesmo. Não tem como, entendeu como é que é? Então fica isso. Agora eu vou chegar num assunto extremamente importante. O que é o ciclo de tensão sexual? Preste atenção. É por isso que, quando a pessoa não entende o ciclo, ela dá uma escapada, ela entra no relacionamento aberto, no trissal, no octossal, no sexo livre. O que é o ciclo? Antes de você pensar no ciclo, pense no círculo. Pense no bambolê. O que é o ciclo? Quando a tensão sexual está no máximo, ele está aqui no apogeu, no máximo. Certo? Aí você praticou o ato sexual, o que é que acontece? Sai do apogeu e vem para onde? Para o declínio, ponto zero. Com o tempo, devido a fatores psicológicos, biológicos, emocionais, sociais, familiares, depende de cada um, juventude, velhice, essa tensão vai percorrendo a linha ascensional, curvilínea, de novo para o apogeu. Deu para entender? Aí quando eu pratico o sexo, de novo, ele cai para o ponto zero. Agora vamos lá. O casamento é entre 2. Então há 2 ciclos de tensão sexual. O meu e o seu que são diferentes. Ou o meu e o seu não, porque se a minha esposa escutar, o de vocês com o parceiro de vocês ou a parceira. Não é o meu e o seu não, pelo amor de Deus, né? Desculpa a brincadeira. Então há 2 ciclos. Certo? E é isso que eu queria falar. Às vezes, um ciclo de uma pessoa está aqui, em cima, e a do seu parceiro não está lá em cima. O que é que deve haver? Primeiro eu vou botar... Primeira hipótese. Quando os 2 ciclos estão no máximo, há o quê? O relacionamento sexual. É por isso que nós temos uma parceira, ou um parceiro. Por quê? Porque a energia sexual é uma força. Ela deriva do instinto de conservação. A erótica é um departamento da psique humana que tem a carga erótica, é uma força. É uma senhora força. É por isso que quem domina a área deu um salto quântico na evolução. Gente, é uma força praticamente brutal a da vida do instinto de conservação. Nós vemos crimes passionais todos os dias aí. Infidelidade, sexo, a temática está aí. Eu vinha conversando agora com o pai, conversando comigo, ele desesperado, a filha, não sei o quê. O tema era o quê? Atividade sexual. Então,
quando dois parceiros estão com o ápice aqui, ó, no ponto máximo do ciclo, estão com a tensão máxima, o que é que vai acontecer? O relacionamento sexual. Você vai desaguar o seu potencial sexual no seu parceiro e na sua parceira. E tende o quê? Aos dois ficarem o quê? Nesse ponto zero. Entendeu? É por isso que a gente, na sua grande maioria, aquelas pessoas que são assexuais, que não têm libido. E eu conheço pessoas que têm libido. Ivete conhece, muita gente conhece aqui, seu Ismael. Seu Ismael, você lembra de Ismael, Ramos das Neves? Seu Ismael foi um espírita que ele não quis casar, ele quis dedicar sua vida ao espiritismo. Ou seja, segundo a Bíblia, ele era um eunuco por amor ao reino de Deus. Ele renegou a vida dele, ele tinha uma noiva, ele não quis mais se casar, ele quis vivenciar o espiritismo. E vivenciou com louvor. Com louvor. Entendeu? Ele conseguiu. Mas a maioria de nós, o quê? Nós vivemos num regime de interdependência. Nós temos que ter um parceiro ou uma parceira. É por isso que em muitos casos as pessoas sofrem com a solidão. Mas aí eu vou lembrar, para cada panela velha tem uma tampa usada, pelo amor de Deus. A minha tampa eu já encontrei faz tempo. E ainda parafusei nas pontas para ficar colado em cima da tampa, da panela. Então vamos lá. Agora, quando um ciclo está no máximo, o seu está no máximo, e da sua parceira ainda não está no máximo, está na metade aqui no ciclo ascensional, aí você diz, vamos, ela diz, não. Aí você tem que respeitar o não da pessoa. Porque ela ainda não está se sentindo confortável. A libido dela não está no máximo. Seria algo mais para agradar o parceiro, não propriamente um desejo sexual. Aí o que é que o cara faz? Se abstém em função do ser amado. Essa é a continência da força sexual. É por isso que num casamento duradouro, muitos lances, você sabe o que eu estou lhe falando, a relacionamento entre marido e mulher. Acontece muito isso. Então você vai de abnegação em abnegação, não de um ou não de outro, você vai controlando esse desejo sexual, esperando que o nível de tensão do seu parceiro ou parceira estejam iguais para o quê? Haver a união sexual. Outro fator, o seu está no máximo, mas a da pessoa não chega ao máximo, por quê? Doença, quimioterapia, climatério da mulher, andropausa masculina, problemas de saúde, sociais, família, econômicos, etc. Do mesmo jeito. Já aí tem uns distúrbios. Você tem que respeitar. Agora vem um problema complicado. O seu está no máximo, mas você não nota o ciclo de tensão do próximo, do seu parceiro. Você não nota. A pessoa não dá bola, não fala nada, não se comunica, simplesmente diz que não quer, não dá explicação. Aí já causa... Oi? Isso. Mas eu estou falando de um casal. Aí você diz, bora? Não, não vou. Mas por que não? É coisa minha. E fica nessa coisa. Isso tende a criar na pessoa que tem um ciclo de tensão no máximo, pensamentos de rejeição, de depressão. Alguns até com o passar dos anos têm ideações suicidas. É por isso que a gente sempre fala que deve haver uma vida preservada sexual entre os casais. Ah, mas eu estou com isso, com aquilo, com aquilo. Gente, não há desculpa. Para a mulher e para o homem. O que tem de tratamento nessa área, não é para você ficar um garanhão, não, pelo amor de Deus. Mas o que tem de tratamento para que a pessoa mantenha uma vida sexual não está no gibi. Eu não estou enfatizando isso, eu estou lhe dizendo que numa união precisa haver esse tempo de deságuio das tensões sexuais. Isso com o tempo vai diminuindo, com a idade. Você vai ver que os níveis de tensão depois do relacionamento sexual, eles caem e demoram a subir de um e de outro. Tem casais que têm vários relacionamentos por dia, vários por semana, vários por meses. Tem outros que é de mês em mês, 2. Isso é uma história individual de cada um. Entendeu? E agora entrando, nós saímos da área temática do sexo. Agora vamos entrar na área dos sentimentos. Quais são os sentimentos que o sexo deve despertar em nós? Nós precisamos colocar ordem na nossa casa, certo? Na nossa casa mental. Emmanuel, Vida e Sexo, Introdução. O que é que ele diz sobre o sexo? Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender e reaprender com a experiência. Deu para entender? Não é abstinência imposta, mas também não é libertinagem.
É controle, responsabilidade, direcionamento e respeito consigo e com o outro. Muito importante. Outro sentimento que o sexo deve nos trazer é um de profundo respeito. Emmanuel, capítulo 1, Vida, Livre e Sexo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas, as quais devemos na terra, o instituto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Olha o que o sexo nos traz. Quando a gente fala que ele deve ser encarado de forma santa, a gente pensa, assim, a gente tem um medo, pensa assim que é algo, cuidado, é um pecaminoso, tem que ter. Não, tenha calma. Santo é o respeito que deve ter à atividade sexual. Mas é uma atividade que serve à procriação e ao prazer humano. E Deus permitiu isso. E não é negado o homem, ou a mulher, ou a sigla LGBT, ter o prazer pelo sexo de forma responsável. Isso não é negado a ninguém. O problema são os distúrbios, os excessos, os desvios, as depravações na área. Mas conviver dignamente com a pessoa, independendo da orientação e da identidade de gênero, viver a sexualidade, isso é normal, é prazeroso, é bom. Inclusive, no regime de compensação das forças, a troca de fluidos, não apenas corporais, mas fluidos que eu falo, energia pessoal de um para com o outro. Note, preste bem atenção, que quando o casal se afasta muito dessa área sexual, muito assim, que vários problemas começam a atingir, há um mutismo dentro do lar. Começa a haver um distanciamento e isso é prejudicial para o casal. Claro que cada um tem um ritmo, uma regularidade e cada um tem uma história. Ninguém vai ditar aqui regras e, enfim, etc. Outro sentimento que o sexo deve nos despertar, o de direcionamento. Qual é o direcionamento do sexo? Emmanuel, capítulo 2, Vida e Sexo. De todas as associações na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a família, a instituição mais importante da Terra. Deu para entender agora o direcionamento do sexo para a gente? Família. Família. Ah, mas eu sou do mesmo sexo que a minha parceira. Adota. Vê aí um filho no futuro, quem sabe. Bota os mananciais do coração para fora. Tanta gente precisando. Outras fertilizações in vitro, tudo está aí, rapaz, para ajudar o processo. Entendeu? De semelhante agremiação, no qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar garantindo os alicerces da civilização. Meu Deus, é a família e depois vem o lar. O lar é o alicerce da civilização. Acabou o lar, Xarel, acabou-se tudo. É a pior de todas as guerras, é a destruição do lar. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Eu conheço casais dentro do espiritismo que optaram não ter filhos, mas se dedicam exclusivamente ao espiritismo. Eu conheço casais, pessoas boníssimas, mas pela maternidade, pela paternidade, a pessoa adquire amplos créditos para a vida superior. Deixa eu contar um fato extremamente pessoal. Vou rasgar minha vida aqui para vocês. Eu tenho uma filha que vai completar agora, domingo que vem, 9 anos. Eu já estou juntando dinheiro para o aniversário dela, porque a pressão é grande. Já deu o roteiro para onde vai, o que quer, é uma confusão danada. Certa feita, eu lá em casa, eu desde sempre tive a mediunidade muito ostensiva. E ela já dizia assim, e olha que eu sou espírita linha dura, minha esposa é evangélica linha dura, e a minha filha é evangélica também, participa da igreja bíblica dominical. Tudo tranquilo em casa, normal. Aí ela dizia assim para mim, sempre diz, pai,
Quando eu estava lá no céu, eu estava decidindo... Pode vir, minha irmã. Eu vou beber água, que o assunto está picante. Então eu estava um dia certo em casa e ela sempre disse assim, pai, quando eu estava lá no céu, aí ela olha assim para a mãe e vê se a mãe está perto. Eu estava para escolher se eu vinha para Portugal e para a China. Tem certeza, minha filha? Pai, estava. Eu estava lá junto com os anjos do Senhor. E quando vi o Senhor, disse, é Ele que eu quero ser meu pai. E eu lhe escolhi e vim para o Brasil. Pai, eu já lhe conheço desde o século XVI. Aí eu me impressionei. Aí um dia na cama, eu perto com ela, a gente aquela brincadeira de pai e filho, e ele olhava para mim, e aquele olhar assim como se fosse me penetrando, e eu olhava e dizia assim, criatura, quem tu és? De repente, a mediunidade aflorou, e eu me senti levemente deslocado do corpo, e eu sou audiente, e o Espírito disse, eis aí a tua filha, companheira do passado, vínculo de afetos distantes. O teu relacionamento com ela vai ser extremamente prazeroso, mas tem atavismos que deves trabalhar. Eis aí na tua frente a companheira do passado. Viu aí o Instituto da Reencarnação no Lar? Um relacionamento afetivo sexual do passado vem à condição de filha. O impulso tumultuário do sexo do passado se transmuta para o quê? O sentimento paternal de pai para filha e o sentimento filial de filha para pai. E nós somos um xodó. Entendeu? Nós estamos entrelaçados. Nós estamos unidos. Olha aí como é que é o Instituto da Reencarnação. Outro sentimento que o sexo deve despertar em nós. De profunda responsabilidade. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual, ou aceita de alguém um apelo neste sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Cara, eu acho isso extremamente fabuloso. Eu estou ficando com a pessoa, vamos dizer assim. Eu estou de namoro, noivado, casamento. Eu estabeleci com a pessoa um circuito de forças. Você é um espírito, você libera energia. Você tem um corpo fluídico. A alma pensa, o seu corpo fluídico vibra, interage com a energia ambiente e cria um padrão vibratório, um campo de forças. Quando eu amo alguém, a pessoa me ama, ou estamos unidos por algum motivo, é um circuito de energias, de forças. Eu envio as minhas energias para você, para lhe compensar, e você as envia, as suas para mim, para me compensar. Quando eu estou fraco, você me levanta. Quando você está fraco, eu te levanto. Regime de compensação de forças. Essa é uma grande responsabilidade que temos que ter. Mas quando de inopino, um chega e diz, não quero mais. Por quê? Porque não quero. Não quero. É diferente quando há um divórcio por agressão, coisas dolorosas. Emmanuel fala que é uma cirurgia de um tumor doloroso. Não é o aceitável, mas é um tumor que tem que se arrancar certos não é adultério, certos divórcios. Tem que acontecer. Mas quando um diz, não quero, por quê? Porque você engordou, você está feia, eu não gosto mais de você. Meu amigo, aquele conluio de forças que se nutriam, se rompem. A minha energia te procura e não encontra mais a sua. Aí surge a montanha-russa emocional. Por quê? Essas forças e fluidos disparam os sintomas clínicos no corpo. A ocitona, que é o hormônio da sexualidade, ela está elevada, você procura o seu parceiro, mas você não encontra mais o parceiro. Ele diz que não quer mais você. Ao mesmo tempo que a ocitona está elevada, há o quê? Porque o parceiro não lhe quer mais? Uma queda da sua dopamina, que é o hormônio do humor. E estabelece-se o estresse. Ocitona, dopamina, ao descompensamento, aí as glândulas suprarrenais, duas gordurinhas em cima dos rins, liberam cortisol e a adrenalina, que são os hormônios do estresse. Acabou-se. Está feito o painel da depressão, da ideação suicida, da vontade de matar o outro ou quem o outro está andando. Se o cara entrar nessa vibe, os espíritos obsessores pegam e manipulam mesmo.
Viu que é uma montanha-russa emocional? E aquela pessoa que cometeu aquilo dali, que rompeu deliberadamente, segundo Emmanuel, ela é considerada violador de almas. Vai pagar ceitil por ceitil o que fez com o outro. Aqui, o alhures. Porque conheço várias pessoas que um rompeu, o outro se suicidou. Porque a queda, a variação hormonal, por causa do choque de energia, é tão grande que a pessoa entra em piripaque. E tem gente que a dor é tão grande que não pensa. Ela não quer nem se matar, ela quer se livrar da dor. Aí, no livramento da dor, morre. Deu para entender? Aí ela é suicida? É. Mas quem é o homicida? O que rompeu. Aí ele é um assassino? Sim, um assassino sentimental, com certeza absoluta. Está na cartografia da lei e vai responder. E agora, sobre o destino. Alguns minutinhos, viu, Pen? Eu quero precisar mais de 5. O que nos espera? Emmanuel, capítulo 19. O que nos espera do uso bom ou mal do sexo? Cada espírito detém consigo o seu íntimo santuário, erguido ao amor, e espírito algum menoscabará o lugar sagrado de outro espírito sem lesar a si mesmo. Lembre disso. Você jamais lesará o outro sem antes se lesar. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se concomitantemente entre elas o impositivo do respeito à fidelidade natural ante os compromissos abraçados, seja para a formação do lar e da família, ou seja para a constituição de obras ou valores do espírito. Desfeitos os votos articulados em dupla, claro que a ruptura corre à conta daquele ou daquela que a empreendeu, com o aceite compulsório das consequências que advenham de semelhante resolução. Toda sementeira se acompanha de colheita conforme a espécie. É razoável nos lembremos disso, porquanto o autor ou a autora da defecção à vida ante os princípios de causa e efeito é considerado violador de almas, assumindo com as vítimas a obrigação de restaurá-las até o ponto que as injuriou ou a prejudicou. Na atividade mediúnica, a gente vê muito assassino, vê muito suicida, vê muito obsessor. Mas, meu amigo, o que a gente vê de pai de família, de mãe de família, arrependido dos desvios e das consequências morais, a reverberação na vida dos filhos, não está no gibi. São dores titânicas em que muitos deles são isolados no plano espiritual e são colocados lá como se fosse num coma induzido, num sono reparador, para se passar o tempo a fim de amenizar as dores da alma. Porque aqui da família, depois que um cara que pintou e bordou faz isso, os aqui da família fica pensando, mas ele fez isso, fez bem ter partido, está pagando agora do lado de lá. Acontece isso. E esses pensamentos retém a retaguarda o espírito que não está devidamente desvinculado dos liames terrestres. Tem deles que são internados, isolados, em câmeras no plano espiritual, a fim de não receber os impactos da família aqui. Ficam, às vezes, em sono reparador. Veja lá no livro Os Mensageiros, em Campo de Paz, um núcleo de Nosso Lar nas Trevas. Vários espíritos em sono reparador. Para passar os anos, a fim de que os familiares aqui vão pensando menos neles. E o que nos espera ainda do destino que nós estamos tecendo em relação ao sexo? Urge, desse modo, Emmanuel capítulo 20, Vida e Sexo. Evitar arrastamentos no terreno da aventura em matéria de sexo, para que a desordem nos ajustes propostos ou aceitos não venha a romper a segurança daquele ou daquela que tomamos sob a nossa assistência e cuidado, com reflexos destrutivos sobre todo o grupo em que nos arraigamos através da afinidade. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com os reflexos das nossas atitudes em relação às nossas famílias. Eu vou contar aqui, se a criatura assistir, enfim, eu vou levar uns kung fu, mas eu vou ter que contar que a minha língua está coçando. Eu estava com um cara, porque o cara prestava serviço a mim. E toda vez que eu encontrava o cara, ele vibrava falando do evangelho. Meu amigo, é massa demais conversar com o cara. Estava conversando sobre Moisés, o ex dos 40 anos. Por que, Renan, aqui Moisés ficou rodando 40 anos e não chegou a cá? Não, eu falei, para morrer toda a geração adulta, vinha os novos para ele entrar com a geração não idólatra. É perfeito esse homem conversando. Aí a gente conversando em tudo, ele disse, olha, o evangelho, ele fez muito na minha vida, eu tenho uma mudança sensível.
Eu adoro pornografia, mas até que eu estou vendo menos uma pornografiazinha. E eu olhei assim para ele. Sabe aquele goto seco que entra? Meu Deus do céu. Outra coisa, Renan. Eu adoro sexo, mas a minha esposa não quis e eu entendi. Eu também tenho entendido, porque eu conheço uma menina, um amante, que eu tenho a frase assim, me deu um... E eu assim comigo, assim, dentro. Como assim? Mas assim, eu estou me modificando. Eu já disse para ela, olha, não vamos mais nos encontrar porque é sexo na certa. Eu disse, eu olhando assim a criatura e me comparando, sabe? Disse, meu Deus, a gente tem um cara falando de Jesus com louvor aqui e vem me contar uma história dessa. Sabe? Eu fiquei estupefacto. Isso eu quero falar para vocês, por quê? Porque na nossa vida íntima, ele demonstrou, mas nós na nossa vida íntima, na nossa vida mental, na película da virtude que nós aparentamos para as pessoas e não queremos demonstrar, com medo do escárnio público, talvez nós temos todas essas séries de pensamentos que nós temos que trabalhar, direcionar para a família, para o casamento, entre duas pessoas, seja qualquer a identidade de gênero que exista. Casal, eu gosto sempre de lembrar, o casamento é feito de quantas pessoas? Regime de fraternidade. Associação mútua, compensação de forças fluídicas e emocionais. Houve um terceiro elemento? Está errado. Mas eu nunca traí a minha mulher. Não. Vamos lá, vamos trazer os universitários. Vem cá, Jesus. Todo homem que olhou para uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério com ela. Ou toda mulher que olhou para um homem cobiçando-o cometeu adultério com ele. Eu pergunto, tem alguém fiel, pelo amor de Deus? Vamos caminhando com Jesus. Um abraço fraterno.